Quando Jack Wang decide escrever o projeto que origina esse livro, sua posição já era antipolícia, ainda que em alguns círculos de esquerda era frequentemente considerado algo escandaloso. Após o que foi o Occupy Wall Street, a autora, assim como outras pessoas, se inseriram em diversas e intensas experiências coletivas, que iam de cozinhar, comer, juntar, criar coletivos de arte e de saúde mental e construir redes de solidariedade com prisioneiros, comunidades intencionais queer e de pessoas de cor. Lembrando que pessoas de cor é a tradução literal utilizada, né? Até a ocupação de prédios, circular livros e fazer atividades cooperativas, além da expansão e politização do entendimento sobre amizade. Sendo assim, diz ela, inundamos de desejo nossas práticas e movemos a política para além do reino compartimentado da organização. Essas eram experiências políticas, sim, mas eram também experiências de criação de novos modos e ritmos de existência e de redes sociais materiais enraizadas na reprodução da vida cotidiana. Salve, salve morceguetes e morcegotes! Estamos então entrando finalmente, né, nas linhas aí de Jack Wang em seu livro Capitalismo Carcerário, disponibilizado pela editora Igracniga aqui no Brasil e aí na descrição para você adquirir o livro, né? A partir desse momento, a gente vai caminhar pelas elaborações que fazem idas e vindas, que são ora poéticas, ora com uma análise de dados, indo entre o plano local, global e retornando, ou seja, nos levando para um caminho que não é uma reta, mas que ele vai dar voltas, né, e trazendo os contornos da vida nas próprias palavras. Então vocês poderão ver, né, que apesar do título, até das palavras de abertura desse texto, que antecedem, né, essa apresentação do projeto, nem sempre vão ser um reflexo completo da continuidade do episódio. Lembrando, eu sou Marcos Morcego, então comunicador político aqui da Caverna do Morcego. Além desse quadro, aqui no nosso canal a gente tem o nosso projeto de leitura e discussão, que são vídeos semanais, lendo e disponibilizando o PDF para vocês. E também tem o nosso podcast, Caverna do Morcego, disponível em quase todos esses aplicativos, né, de podcast. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e seguir nossas redes sociais, que vão estar aí na descrição, tá? Tanto o Instagram quanto o Blue Sky. Agradecer aí a Autonomia Literária, que tem um cupom que segue rolando, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto em todo o site. Agradecer a Clio Operária, né? Revista maravilhosa aí, que tem muito texto interessante, muito texto legal. Inclusive, esse roteiro aqui será disponibilizado lá no site da Clio Operária, tá? E agradecer também a editora Terra Sem Amos, que é a editora pela qual eu publiquei meu livro, O Por uma Implosão da Sociologia. Lembrando que todo o nosso roteiro é disponibilizado, então, no site da Clio Operária. E, para encerrar, não menos importante, lembra de seguir a Abertura Editorial, que é a nossa nova editora, tá? Também estará aí na descrição para vocês seguirem. Também gostaria de lembrar, quem puder apoiar financeiramente o projeto, na descrição também aí tem o nosso apoio coletivo e o nosso Pix e e-mail para contato, tá bom? É isso, é nóis, bora pro episódio. O primeiro ponto destacado pela autora começa então no que foi a conhecida Primavera Árabe e as ocupações de praças que já foram trabalhadas aqui na Caverna do Morcego, né, em que parecia possível derrubar governos com a resistência nas praças, planejar coletivamente nosso futuro por meio do microfone aberto a todas e todos e do processo de tomada de decisão consensual. Importante lembrar que muitas pessoas acreditavam que nas redes sociais estava surgindo a revolução e uma nova forma de construir a horizontalidade. E também teve uma parcela de pessoas, como nos Estados Unidos, que dizia que os policiais estavam ao lado dos ocupantes. Mas, em todos os lugares dos Estados Unidos, foi a polícia que removeu os acampamentos do Occupy, promovendo, com frequência, ataques surpresas aos acampamentos, improvisados no meio da madrugada e demonstrando, mais uma vez, que sempre que o status quo estiver ameaçado, ela será usada como instrumento de repressão política. Não se pode descartar que o papel estrutural da polícia é a manutenção da supremacia branca e do capitalismo. Nos anos subsequentes, o que se assistiu foi que um momento de possibilidades se converteu em 6 anos de guerra civil na Síria, na implosão econômica e política do Egito, da Líbia, do Iêmen e de outras nações, que desencadeou movimentos reacionários em toda a Europa e revitalizou o apoio a partidos de direita, fascistas, neofascistas, populistas e ultrarracistas. E hoje tudo isso desemboca em tentativas permanentes de neocolonialismo e expansão da civilização ocidental, aprisionamentos, genocídios e bombas sendo jogadas pelos donos do poder. Mas, após 2014 e 2015, Jack Wang vê o rapper Tef Poe, assim como algumas revistas como Time, Rolling Stone, MTV News e The Nation, reforçando a validade de distúrbios violentos após diversos casos de brutalidade policial, quase como uma lição que ainda temos que aprender aqui no Brasil de que virar carros de polícia era uma forma legítima de protesto. Mas
Ainda antes do caso de Ferguson e do que foi conhecido internacionalmente como Black Lives Matter, Wang estava escrevendo o texto Contra a Inocência, como uma resposta ao que ela sentia ser um impasse político e discursivo. Isso é, uma asfixia provocada pelo liberalismo, da forma como entendemos, a natureza do racismo e as táticas consideradas legítimas para combatê-lo. E sua reflexão segue por um caminho importante, né? Já que esses dias, Nicolas Ferreira, deputada federal racista pelo PL, associou pessoas pretas e pardas ao crime. E como diz a autora, entre as décadas de 60 e 90, criminologistas, políticos e legisladores trabalharam vigorosamente para consolidar a figura do criminoso negro no imaginário público. Nós sabemos que na realidade brasileira isso é construído desde a colonização, mas que com a independência e a formação da república, armas legais foram usadas para preparar e estruturar essa nova fase da sociedade. Como diz Denis de Oliveira, o que é importante é que em todos esses países, de maioria não branca, o critério racial teve uma funcionalidade no sentido de sustentar clivagens sociais. E como destaca Clóvis Moura, modernizam as táticas, mas a estratégia de poder, a fim de manter os escravos sob controle, permanece. E mesmo quando o escravismo se destaca, o capital monopolista ganha espaço, continua dizendo que a modernização avança, a economia se regionaliza, a urbanização se acentua, mas as relações escravistas e as suas instituições correspondentes, finalmente, a estrutura social conserva-se intocável no fundamental. O marco moral da inocência, então, vai fetichizar a nossa passividade, né? Ele deslegitima formas militantes de revolta que poderiam ser mais potentes no enfrentamento efetivo do racismo. Mas, voltando à cena local, Wang reflete sobre a revolta de Ferguson, que envolveu o caso em que o policial branco Darren Wilson assassinou a tiros Michael Brown, um jovem de 18 anos que se encontrava desarmado, negro. E isso desencadeou uma série de protestos. A pressão obrigou que o Departamento de Justiça se movesse, e a investigação acabou revelando a existência de um sistema de pilhagem municipal, envolvendo o secretário de Finanças da cidade, John Shaw, e o Departamento de Polícia. Então eles matavam e assediaram os moradores, e utilizavam os tribunais na geração de receitas para equilibrar o orçamento municipal. Ou seja, as formas de extorsão policial estavam servindo para todo o sistema, pressionando as pessoas mais pobres por dinheiro, levando Wong a fazer a pergunta perfeita: que porra está acontecendo? Novamente, desculpa pelas minhas palavras, vovó, foi a autora que disse, tá? Ela enxerga essa virada no neoliberalismo a partir dos métodos de extorsão e traz a definição desse sistema a partir de Michael Dawson e Megan Ming Francis em Política Negra e a Ordem Neoliberal Racial, em tradução literal, como um conjunto de políticas e princípios ideológicos que inclui a privatização de bens públicos, a desregulamentação ou eliminação dos serviços do Estado, a estabilização macroeconômica e o desestímulo às políticas keynesianas, a abertura comercial e desregulamentação financeira, a ênfase discursiva em soluções neutras, eficientes e técnicas para os problemas sociais e o uso da linguagem de mercado para legitimar novos padrões e neutralizar a oposição. Então, daquele estado de bem-estar social, passamos para o programa de austeridade e agora entramos no chamado estado predatório, que funciona para modular os aspectos disfuncionais do neoliberalismo e, em particular, o problema da realização no setor financeiro. Basicamente, e a partir de exemplos sobre os títulos municipais, como no caso da falência da cidade de Detroit, ela observa como as famílias pobres perderam posse, enquanto 0,5% das famílias abastadas possuíam 42% de todos os títulos municipais. A questão de a quem pertence a dívida pública é uma questão política que permite que o setor financeiro e os estadunidenses mais ricos façam valer seus interesses, alegando que são interesses de todos. Com a financiarização da dívida pública, isso já pode ser visto muito forte no Brasil. Quem geralmente dá o dinheiro para cobrir são as empresas do setor financeiro. E com isso, os órgãos governamentais se tornam mais comprometidos com os credores do que com a população. Se antes as empresas já estavam imbricadas em saquear a gente e o Estado com uma estrutura ajudou a mediar essas relações, agora essa relação se torna ainda mais próxima. Seguimos acompanhando um desenvolvimento e um progresso feito para as classes dominantes, enquanto nos mata, enquanto nos sufoca, enquanto nos expulsa. É o novo passo da acumulação, que antes de ser contraditório, é a aceleração da democracia burguesa e o novo revestimento do Estado. Em suma, o resultado das políticas neoliberais e da redução fiscal federal não foi apenas a privatização e a austeridade, mas a governança predatória e parasitária nos níveis estadual e local e o endividamento como condição social generalizada. E quando esses acordos dão errado, vocês conseguem adivinhar quem que tem que pagar essa dívida?
Recentemente, a cidade de Miami, no estado da Flórida, e óbvio, faz um tempo porque é recentemente pra Jack, né? Processou o Bank of America por dados financeiros indiretos causados por empréstimos hipotecários subprime discriminatórios. Esses empréstimos, com altas taxas de juros, tinham como alvo pessoas negras e latinas e foram projetados com o objetivo de tornar seus mutuários inadimplentes. Né? Ela tá basicamente falando como você escoa a dívida pública colocando essa dívida em pessoas negras e pessoas latinas. A gente vai ver agora como é, foi utilizado isso e como surgiram novas formas de cobrar, tá? Tem aqui um vocabulário bem da economia, e aí eu recomendo ler o livro para se aprofundar, que aqui a gente vai passar um pouco por cima, olhando a partir da Califórnia, em que houve uma pesquisa encomendada para verificar formas pelas quais os municípios poderiam arrecadar dinheiro, que incluíam taxas para pessoas que cometem crimes sexuais, registradas em uma determinada jurisdição, empresas de guincho da municipalidade, aumento de 50% do valor de multas, policiamento pago, taxa de monitoramento de casas de veraneio, pagamento de taxa no campo de tiro da polícia, escola de trânsito online para pequenos infratores, administrada pelo Departamento de Polícia, serviço de segurança com vigilância domiciliar e monitoramento por câmeras de segurança sediado no Departamento da Polícia, uma empresa designada para limpar cenas de crimes biológicos, taxas estaduais e judiciais para todos os criminosos condenados que retornam à comunidade, permissão para uso do nome da agência de polícia em propaganda e branding, multas triplas por dirigir sob a influência de álcool ou drogas, taxas de segurança pública sobre todos os novos empreendimentos da cidade, cobrança de taxa pelo uso de número de emergência, que lá é o 911, propaganda comercial no site do Departamento de Polícia e outros muito mais. Então, o que acontece é um movimento em direção ao policiamento e à punição financiadas pelo infrator. Incentivam a hiperexploração dos residentes pela polícia por meio da monetização direta do policiamento ou da aplicação de taxas e multas que arrancam dinheiro das pessoas quando entram em contato com a polícia. O contato que se dá, então, não é de proteção e nem de segurança pública, mas é da construção de um sistema de extorsão, medo e violência. A polícia está assumindo cada vez mais o papel de geradora de receita direta, o que garante que seus departamentos não sofram grandes cortes orçamentários ou demissões quando houver déficits na receita municipal, além de, na prática, ir instaurando uma sociedade policialesca, já que sua sobrevivência e extorsão estão ligadas à sua capacidade de usar o poder policial e o sistema judiciário para saquear os moradores. Na lógica de um governo mínimo e de incessantes cortes de gastos para a polícia e para o sistema prisional, não é bem assim, podendo inclusive aumentar, pois a manutenção da lei e da ordem é considerada domínio apropriado, moralmente autorizado, do governo. E aí que Bernard Hancourt, citado pela autora, traz essa ideia do neoliberalismo, de que o Estado não deve intervir, mas a lei e a ordem são o domínio dele. Estamos dando toda essa volta para começar a explicar como uma relação econômica direta. Então, não necessariamente explicaria um carceramento em massa. Se fosse só pela acumulação, você poderia recorrer a esses outros meios mais policialescos. Então, o alerta é feito, e eu acho que esse é o alerta crucial que fica para cá. Então, eu já queria aqui agradecer quem ficou até aqui. Um beijo no coração, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e apoiar a Caverna. Mas o alerta dela é: sem uma revolução ou um movimento de rua massivo, até mesmo o avanço legislativo formal, que foi feito para reduzir o encarceramento em massa, corre o risco de ser desfeito. E a gente encerra por aqui, espero que vocês tenham curtido. Até uma próxima, um grande beijo. Tchau!